Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos de volta com mais uma análise dos fatos no Brasil e no mundo. Peço que se inscreva em nosso canal e compartilhe o máximo que puder, pois nos ajuda bastante. No programa de hoje, conforme prometido, vamos falar da volta ao cargo do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Também vamos mostrar que se afunilou a disputa pela vaga do ministro Ricardo Lewandowski do STF, que se aposenta em breve. No entorno de Brasília, o túmulo do pistoleiro de aluguel Lázaro Barbosa, aquele que acabou com a vida de uma família inteira, foi violado e há suspeitas de rituais de magia negra. Clima tenso entre Estados Unidos e Rússia depois da derrubada de um drone americano. As imagens foram divulgadas nesta quinta-feira. Esses são os destaques da nossa edição de hoje do Mundial Telenotícias, que está começando agora. Acompanhe conosco. Muito bem, começando já com a volta gloriosa do governador de Brasília, Ibanez Rocha. Ele ficou afastado por 66 dias por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Mas nesta quarta-feira, o mesmo ministro acatou um parecer da PGR, a Procuradoria-Geral da República, constatando que o governador não teve absolutamente nada a ver com os atos de 8 de janeiro. Sendo assim, o ministro determinou a volta imediata de Ibanez ao cargo. Em sua primeira entrevista coletiva, o governador disse não guardar mágoas de ninguém. Veja. Eu não tenho mágoa no coração, eu não tenho rancor, eu não tenho raiva de ninguém. Eu estou feliz pelo que está acontecendo nesse momento de retorno. Ibanez é um homem muito inteligente e trabalhador. Foi reeleito no primeiro turno disparado e em clara aprovação da sociedade para sua maneira de governar. Ele soube, como ninguém, agir corretamente com resiliência, paciência e confiança nos passos que estava dando. Foi uma luta dura, mas que ele venceu com a sabedoria de um verdadeiro mestre. Eu passei somente 2 vezes aqui na frente do Palácio do Buriti durante esses 64 dias. E eu olhava para aquela janela daquele gabinete ali, onde eu tanto fiz por essa cidade, e olhava com muito carinho e dizendo, eu vou voltar. Mas eu vou voltar junto do meu povo, junto das minhas pessoas, junto das lideranças dessa cidade, junto com os meus secretários, com os meus amigos. Eu estou simplesmente feliz. Ibanez foi violado na sua integridade política. Foi afastado por uma decisão que não levou nem 48 horas para ser tomada. Ele abaixou a cabeça, respirou fundo com calma e trabalhou para que a verdade fosse revelada. O afastamento dele nem de longe serviu como exemplo para os que buscam caminhar pelo caminho certo, pois o mesmo procedimento deveria ter sido adotado no caso do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que não foi afastado para provar sua inocência. Nem mesmo a governadora do Rio Grande do Norte, que é do PT, sofreu nenhum questionamento por não conseguir controlar a violência em seu estado. Ibanez fez tudo certo, tudo que estava ao seu alcance, tomando todas as providências que lhe cabiam. Ser acusado de omissão ou participação no incentivo dos atos foi uma crueldade. Momentos difíceis ele passou, mas que se reverteram em muita vontade de trabalhar, como ele mesmo disse. Veja. Então eu só tenho a agradecer a todos realmente, do fundo do meu coração, e quero dizer a todos vocês, segura, porque eu vou trabalhar muito, eu vou botar essa cidade para rodar. O governador do Distrito Federal foi inocentado pela Suprema Corte, que não viu nele nenhuma possibilidade de atrapalhar o andamento das investigações. Ponto para o Supremo, que, aliás, já começa a enxergar quem poderá ser o substituto do ministro Lewandowski, que possivelmente antecipará sua saída já para o mês que vem, abril. Os nomes se afunilaram na mesa do presidente Lula e apontam para Cristiano Zanin, o advogado que retirou Lula da prisão, e Manuel Carlos de Almeida Neto, um advogado de grande competência e experiência em questões do Supremo. A indicação de Zanin é bem vista pelos ministros atuais,
principalmente por Gilmar Mendes, que se emocionou com uma sustentação oral do advogado, e Carmen Lúcia, que não viu impedimento algum pela indicação. Há muitos rumores em Brasília devido à ligação direta de Zanin com o presidente do Executivo e a desconfiança de que ele estaria sempre do lado do antigo cliente. Ainda nesta linha, até mesmo para salvar a imagem do governo, Zanin teria sido aconselhado a priorizar o crescimento de seu escritório de advocacia, bombando com casos milionários. O problema é saber se ele vai abrir mão do ego e oportunidade de se tornar um ministro da mais alta corte. Pode optar por continuar advogando e esperar por uma nova vaga no futuro, quem sabe? Já o caso do advogado Manuel Carlos é diferente, bem diferente. Ele é um advogado prodígio, com um conhecimento de direito muito forte. Além disso, conhece muito bem o Supremo Tribunal Federal em todos os aspectos. Está há mais de 15 anos dentro da corte e sabe tudo sobre os trâmites e como funciona a mecânica jurídica da casa. Tem acesso livre e confortável em todos os gabinetes dos outros ministros. É como se ele também já fosse um ministro da casa, dado ao tamanho conhecimento sobre o assunto. Tem 43 anos, mas não se deixa enganar pela aparência. É jovem sim, mas reúne experiência e capacidade técnica até maior que muito juiz de carreira ou desembargador. Sem contar que ele foi um competente assessor e secretário-geral da presidência no mandato do ministro Lewandowski. É um profissional de pensamento neutro e deverá ser o indicado do presidente Lula até mesmo porque conta com a preferência do ministro que está abrindo a vaga. E já que estamos falando de Brasília, aconteceu no entorno, na região próxima à capital, uma coisa muito estranha que está deixando a polícia com a pulga atrás da orelha. Você lembra do Lázaro Barbosa, aquele matador de aluguel que dizimou uma família inteira em Ceilândia, bairro de Brasília, há cerca de 2 anos, e que deu um trabalho danado para a polícia localizá-lo? Pois é. Ele foi caçado na época pelos policiais do DF e de Goiás e morto na troca de tiros com a polícia. Não é de ver que o túmulo dele foi violado na cidade de Cocalzinho de Goiás, a 150 quilômetros de Brasília? É isso mesmo. Os policiais estão encucados porque surgiu uma conversa de que queriam a cabeça dele para fazer magia negra. Acredite se quiser. As autoridades que investigam o caso disseram que nenhuma parte do corpo foi removida do local. Apenas abriram a sepultura e a deixaram lá quando a polícia foi chamada. Ou seja, parece que não houve tempo de saquearem os restos mortais do criminoso. Muitas histórias loucas surgiram na época porque a polícia dos 2 estados não conseguia localizar o bandido que se movia com maestria e se escondia enquanto cometia os crimes. Se a história for mesmo essa, de magia negra, o certo é que os policiais da região não vão dar trégua para quem se arriscar de novo em se aproximar do túmulo de Lázaro, a não ser que queira ficar por lá também. E por falar em casos estranhos, o bicho começa a pegar para valer entre Rússia e Estados Unidos. Nesta quinta-feira, o Pentágono divulgou imagens do que seria o ataque russo ao drone americano de 35 milhões de dólares. Pelo que se vê nas imagens, o avião russo se aproxima do drone com incrível habilidade do piloto e toca sutilmente na aeronave, levando ela ao mar. Imediatamente, navios russos se dirigiram para a região do Mar Negro na tentativa de recuperar o máximo possível de destroços. A ordem, ao que parece, era para o piloto tentar evitar o maior estrago possível para que os russos pudessem apoderar do equipamento e tecnologia. Veja novamente como foi impressionante a abordagem do piloto russo. De acordo com o Comando Europeu dos Estados Unidos, este incidente segue um padrão de ações perigosas de pilotos russos enquanto interagem com aeronaves americanas e aliadas no espaço aéreo internacional, inclusive no Mar Negro. Nesta quinta-feira, dia 16 de março,
O vice-representante permanente da Rússia na ONU, Dmitry Polyansky, disse que o voo do drone americano na região foi uma provocação deliberada e muito perigosa, e acrescentou que a Rússia tem todo o direito de impedir tais provocações. Alguns congressistas americanos agora pressionam o governo Biden para tomar uma providência em resposta à hostilidade russa. Eles querem que Biden mande derrubar também 2 aviões de combate russos. Isso, com certeza, não vai terminar bem. E há quem diga que os Estados Unidos já estão prontos para iniciar uma terceira guerra mundial contra a Rússia. Oh boy, isso realmente assusta. Vamos ficar acompanhando esse assunto de perto, dado a gravidade do problema em questão. Ainda temos muito o que falar sobre esse, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Por enquanto é só. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar o máximo que puder se você gostou dos assuntos de hoje. Um forte abraço, obrigado mais uma vez pela preferência e nos vemos na próxima. Até lá.